Uma rivalidade e uma tensão que remontam à era bíblica. Essa é a história dos filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Imagine um tempo em que esses dois irmãos nasceram, cada um de uma mãe diferente, cada um destinado a ser o pai de uma vasta linhagem. Ismael, o mais velho, é reverenciado como o antepassado dos muçulmanos, nascido de Agar, a serva. Ele nasceu quando Sara, desesperada para dar a Abraão um herdeiro, ofereceu Agar ao marido. Isaque, o mais jovem, nascido de Sara, a esposa de Abraão, é considerado o ancestral dos judeus. Ela foi estéril por muitos anos até que, em uma idade avançada, foi abençoada com Isaque. Ele foi o filho da promessa, aquele por meio de quem os descendentes de Abraão foram profetizados como numerosos como as estrelas. Suas histórias de nascimento, vida e legado estão entrelaçadas com as origens dessas duas grandes religiões mundiais, o judaísmo e o islã. Essa rivalidade entre irmãos, por assim dizer, evoluiu ao longo dos séculos em uma complexa teia de conflito religioso, político e cultural. Abraão, um homem reverenciado por judeus, cristãos e muçulmanos, é conhecido por sua fé inabalável. No entanto, sua história também é a de uma família dividida. Uma família que poderia ter sido harmoniosa foi, em vez disso, preenchida com conflito. Sara, depois de finalmente dar à luz seu próprio filho, ficou cheia de ciúmes e exigiu que Agar e Ismael fossem expulsos. Preocupado com isso, Abraão consulta a Deus que lhe garante a segurança do menino e da mãe, e que dele também fará uma nação. Abraão, dividido entre seu amor por ambos os filhos, eventualmente cedeu às exigências de Sara. Ismael e sua mãe foram enviados embora, um momento doloroso que ecoaria ao longo da história. O favoritismo e o conflito familiar não terminaram aí. Isaque se tornou o patriarca do povo judeu, seus descendentes conhecidos como os filhos de Israel. Ismael, sobrevivendo ao seu exílio, se tornou reconhecido como o antepassado do povo árabe. E mais tarde, a tradição islâmica o identificaria como profeta. Em Gênesis capítulo 25, nos versículos 12 ao 18, fala sobre a descendência de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adbeel e Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos. 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e, morrendo, foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Tiro, que está em frente do Egito, como quem vai para Assur. E fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Esses eventos, profundamente enraizados na família de Abraão, prepararam o palco para a rivalidade subsequente. Uma rivalidade que não nasceu do ódio, mas de uma família dilacerada pelo favoritismo e conflito. Uma rivalidade que moldaria o mundo e sua história, influenciando culturas, desencadeando guerras e moldando fé. De fato, as sementes desse conflito foram plantadas no coração da família de Abraão. A rivalidade não terminou com os irmãos. Ela se desdobrou ao longo das gerações. Em Gênesis 28, versículos 8 a 9, há uma passagem sobre Esaú, quando este toma sua prima Maalate como esposa. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Os descendentes de Isaque e Ismael são ditos ter se transformado em tribos e nações distintas, cada um carregando o legado de seus antepassados de sua própria maneira única. A linhagem de Isaque, de acordo com textos bíblicos, eventualmente deu origem às 12 tribos de Israel, formando a nação judaica. Por outro lado, Ismael é tradicionalmente considerado o antepassado das nações árabes, uma crença que tem grande peso na tradição islâmica.
No entanto, essa linhagem ancestral não é apenas uma história de linhagens sanguíneas. É uma jornada ao longo do tempo profundamente entrelaçada com crenças religiosas e identidades. Do ponto de vista judaico, a linhagem de Isaac representa o povo escolhido por Deus. Da mesma forma, na tradição islâmica, os descendentes de Ismael são reverenciados, com Ismael sendo considerado um profeta. Assim, essas linhagens antigas não são apenas fatos históricos, mas formam a base da fé judaica e islâmica. Os ecos dessa antiga disputa ainda são ouvidos em nosso mundo hoje. Então, o que aprendemos com esse conhecimento das origens da rivalidade judaico-muçulmana? A rivalidade entre esses irmãos, vistos como os progenitores dos povos judeus e muçulmanos, lançou as bases para as tensões subsequentes. Conforme viajamos pelo tempo, observamos como esse conflito familiar se transformou em um conflito religioso, transcendendo gerações e influenciando paisagens geopolíticas. É uma história que continua relevante hoje, moldando as dinâmicas culturais, sociais e políticas de nosso mundo. No entanto, é crucial lembrar que essas narrativas não definem a totalidade dessas duas religiões ou de seus seguidores.